Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Olá, meus amigos. Estamos aqui para iniciar um novo projeto, um projeto que Deus colocou no meu coração aos poucos e que eu inicio de uma maneira um pouco arrojada e sem saber para onde o Espírito Santo vai indicar o caminho. Mas é um projeto voltado para a catequese, né? Um projeto voltado para uma escola de catequese, uma escola de catequistas, né? Uma escola voltada para formar catequistas. Essa é a primeira aula, eu espero, de muitas outras, né? Voltada para a formação de um exército, eu diria, de catequistas, de pessoas que se dedicarão tanto de uma maneira formal, como também de uma maneira informal, a difundir a santa doutrina da Igreja pela Santa Igreja e pela sociedade, né? Hoje nós vemos que há uma profunda crise que assola não somente a Santa Igreja, mas também a sociedade. E essa crise, eu poderia dizer, ela tem uma série de causas, ela tem uma série de origens, né, de motivos, mas eu estou com aqueles que entendem que a principal razão dessa crise é a falta de conhecimento das coisas de Deus, a falta de conhecimento da sã doutrina, da doutrina da Santa Igreja, de maneira que é fundamental que estudemos a doutrina da Santa Igreja, é fundamental que conheçamos a doutrina da Santa Igreja. Por isso que nas últimas semanas, no último mês, inclusive passamos aí no dia 21 de agosto, né, pelo próprio dia de São Pio X, que foi um dia muito especial para mim. Eu tive essa inspiração que eu peço a Deus que não seja algo da minha própria vontade, que não seja algo do meu próprio espírito, mas sim
algo que venha da santa vontade de Deus, uma inspiração para iniciar algo voltado para a formação de catequistas, né? A formação de pessoas dedicadas para difundir a doutrina da Santa Igreja Católica. Mas o detalhe é que, como eu falava antes, não apenas catequistas num sentido formal, né? O que eu quero dizer com isso? Existe aquela figura do catequista que é muito necessária, que atua nas paróquias, né? Eu poderia ampliar, atua nas comunidades eclesiais, e essa é uma das intenções. Eu mesmo me dedico a dar catequese, no meu caso para adultos, na minha paróquia, que é a paróquia Santo Agostinho, que fica aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, no recém-criado vicariato da Barra da Tijuca. Eu atuo como catequista aproximadamente há 12 anos na paróquia Santo Agostinho. Então a ideia seria também compartilhar a minha experiência como catequista e contribuir para a formação de novos catequistas que atuem nas suas respectivas paróquias, não somente com adultos, como eu atuo, mas também com crianças, com jovens, com adolescentes, com as pessoas das mais diversas idades, mas também catequistas num sentido mais amplo, né? Catequistas, como eu digo, num sentido informal também. Que os fiéis católicos percebam a vocação universal para a catequese, né? A vocação universal do fiel leigo para ser catequista, na sua família, no seu ambiente de trabalho, na sociedade como um todo, né? A proposta desse projeto, então, será, de uma forma muito ampla, se dedicar à catequese, né? A catequese daqueles que são empresários, por exemplo, a catequese do ambiente profissional, a catequese daqueles que desejam se envolver com a política, né? E graças a Deus muitos fiéis católicos e cada vez mais têm se dedicado à política das mais diversas formas. Então, essas pessoas precisam de catequese. A catequese de todos. Todos necessitam da catequese, todos necessitam de uma boa formação catequética. A catequese dos juristas, daqueles fiéis católicos que estão, né, no ambiente jurídico, a catequese dos militares. Vejam que, de fato, todos os ambientes, absolutamente todos, precisam ser iluminados pela doutrina da Santa Igreja. E é isso que esse projeto objetiva, né? Mostrar para os fiéis católicos e, evidentemente, atingir aqueles que ainda não são católicos, que a doutrina da Santa Igreja é o principal remédio. A catequese é o principal remédio a ser aplicado para absolutamente todos os males que nós enfrentamos na Santa Igreja e na própria sociedade. E esse é um chamado universal. Todos nós devemos nos comprometer por conhecer profundamente a doutrina da Santa Igreja e também difundi-la, ensiná-la. Todos nós somos chamados a estudar a doutrina da Santa Igreja, conhecê-la muito bem e ensiná-la para aqueles que nos cercam, para os nossos cônjuges, nossos filhos, para os nossos empregados, nossos sócios, eventualmente os nossos superiores hierárquicos. Tudo vai depender das circunstâncias das nossas vidas,
para os nossos amigos, de uma maneira concreta. Cabe a cada um de nós refletir quais são as circunstâncias das nossas vidas. O fato é que nós somos chamados a dar catequese de uma forma concreta. Nós somos chamados ao apostolado, e o apostolado é uma catequese. O apostolado é uma contínua catequese, uma contínua difusão da boa nova do Evangelho, uma contínua difusão de nosso Senhor Jesus Cristo e da sua doutrina, da doutrina da Santa Igreja. E é isso o que está claríssimo na conclusão do Evangelho de São Mateus, que é uma das minhas passagens prediletas da Sagrada Escritura. Nosso Senhor, que encontra com os seus discípulos, já ressuscitado lá na Galileia, ele dirá muito claramente deste dever universal do ensino, da catequese. Vejamos o que Nosso Senhor vai falar aos seus discípulos. Mateus 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Vejam que nosso Senhor, de maneira muito clara, ele se aproxima de nós e diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele nos dá esta autoridade. Ele dá a todo fiel católico. É claro que aqui ele está a conversar, a falar em primeiro lugar com o clero. É com o clero que ele fala em primeiro lugar, com os 11, porque Judas já havia nesse momento tirado a própria vida, mas é conosco, com todo e qualquer fiel católico, nós temos uma autoridade. A autoridade de quem conhece a verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade que é a verdadeira religião, a fé católica, e nós temos essa autoridade. E depois ensinai a todas as nações. Vejam aqui essa ênfase que há no Evangelho de São Mateus, social. O reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é chamado a reinar em todas as nações, em todas as sociedades. Ensinai a todas as nações. Nós somos chamados a impregnar todas as sociedades do Evangelho, da boa nova do Evangelho, impregnar todas as sociedades da doutrina da Santa Igreja Católica. Esse é o nosso chamado, com essa autoridade de quem conhece a verdade, com a autoridade de quem conhece nosso Senhor Jesus Cristo, com a autoridade de quem é católico, de quem tem a fé católica, de quem conhece nosso Senhor. E depois ele ainda dirá: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele está conosco, é em nome dele que nós falamos, unidos a ele. Aqui fica o alerta, evidentemente, não há apostolado, não há catequese sem
vida espiritual sem vida sacramental. Aqui fala de maneira claríssima sobre o batismo, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma referência clara, mais dirigida ao clero, evidentemente, ao chamado, ao batismo, a batizar as nações, as pessoas, mas é claro que aqui está todo o dever que nós temos de antes do apostolado, antes da catequese, procurarmos uma concreta vida interior, feita de oração e de estudo, feita de união com nosso Senhor Jesus Cristo, vida sacramental, mas plenos de nosso Senhor Jesus Cristo, plenos da sua presença, nós levaremos nosso Senhor a todas as pessoas, a todas as nações e ensinaremos a sua doutrina a absolutamente todos, a todas as sociedades nas quais estamos inseridos de maneira concreta. E aqui cabe a cada um de nós fazer um exame de consciência. Quais são as sociedades nas quais estamos inseridos? A começar pelas nossas famílias. Qual é a catequese que eu tenho dado à minha família? Eu tenho ensinado a doutrina da igreja à minha família? Eu tenho feito apostolado com a minha família dentro do que é possível? Qual é a catequese que eu tenho feito no meu ambiente de trabalho? Qual é a catequese que eu tenho feito em meio às minhas relações sociais, em meio aos meus amigos, em meio às pessoas amadas, às pessoas que eu conheço? Qual é a catequese que eu tenho feito? Qual é o apostolado? Eu tenho ensinado. Nosso Senhor Jesus Cristo está comigo e Ele me chama a fazer catequese. Ele me dá essa autoridade. Este não é simplesmente um direito, é um dever, é um chamado universal. Universal. É um chamado universal a todo fiel católico. E esse diagnóstico que eu apontei no início da minha fala, vejam que não se trata de uma opinião pessoal. A primeira vez que eu tive contato com esse diagnóstico de que os males que nós percebemos no mundo moderno advêm principalmente da ignorância das coisas de Deus, foi quando eu li uma encíclica do Papa São Pio X, que a editora Permanência fez muito bem de colocar na introdução do seu catecismo. A carta encíclica Acerbo Nimis é justamente a respeito do ensino catequético, do ensino do catecismo. Vejam o que o Papa São Pio X dirá, qual é o diagnóstico que ele, no início do século XX, fará a respeito daquela sociedade que já estava em crise. E é claro que isso nós podemos falar de maneira ainda mais incisiva a respeito da crise que assola a Santa Igreja. Vejam o que São Pio X dirá. Os secretos desígnios de Deus nos elevaram de nossa pequenez ao cargo de supremo pastor de toda a grei de Cristo em dias demasiado críticos e amargos, pois o velho inimigo anda ao redor deste rebanho e lhe atira laços com tão pérfida astúcia que agora principalmente parece ter se cumprido aquela profecia do apóstolo aos anciãos da igreja de Éfeso. Eu sei que se introduzirão entre vós lobos arrebatadores que não pouparão o rebanho. Atos 20, versículo 29. Vejam que é uma época muito parecida com a nossa, nesse primeiro parágrafo
da encíclica Acerbo Nimis, uma sociedade em crise, como a nossa nesse início do século XXI, na primeira metade do século XXI, e uma igreja em crise também, com muitos lobos infiltrados no rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece um diagnóstico feito neste início do século XXI, o diagnóstico que São Pio X faz no início do século XX. Deste mal que padece a religião, não há ninguém, animado do zelo da glória divina, que não investigue as causas e razões, sucedendo, porém, que como cada qual as encontra diferentes, propõe diferentes meios, segundo a sua opinião pessoal, para defender e restaurar o reinado de Deus na terra. Vejam que esta investigação das causas e das razões dessa crise que assola tanto a sociedade quanto a Santa Igreja Católica tem como fim o resgate do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo na terra e a glória de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Igreja. E aí vem o diagnóstico do Santo Padre, o Papa São Pio X, que na primeira vez que eu li esta carta encíclica foi muito significativo para mim. Foi muito forte porque eu já era catequista e foi como uma flecha, talvez, no meu coração de catequista, ver que o Santo Padre, o Papa, que é um catequista, né? Ele que antes de ser Papa foi pároco, foi bispo, foi cardeal, mas eu diria que até antes de pároco foi catequista, um Papa muito preocupado com a catequese. Ele vai dizer que a principal causa, a principal razão é a ignorância das coisas de Deus. Nós poderíamos dizer, com outras palavras, a falta de catequese. Vejam, não proscrevemos, veneráveis irmãos, os outros juízos, mas estamos com os que pensam que a atual depressão e debilidade das almas, de que resultam os maiores males, provém principalmente da ignorância das coisas divinas, da ignorância das coisas de Deus. Esta opinião concorda inteiramente com o que Deus mesmo declarou por seu profeta Oséias. E aí ele vai citar o livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículos 1 e seguintes. Não há conhecimento de Deus nesta terra. A maldição e a mentira, e o homicídio, e o furto, e o adultério inundaram tudo, e têm derramado sangue sobre sangue. Por isso a terra cobrir-se-á de luto, e tudo o que nela habita cairá em desfalecimento. Então vejam, não há conhecimento de Deus nesta terra. Há uma outra tradução que dirá: o meu povo sofre por falta de conhecimento, conhecimento de Deus. Todos os males, absolutamente todos os males, evidentemente, em matéria de fé e moral, vem da falta de conhecimento. O desconhecimento da fé católica, o desconhecimento da moral, o desconhecimento do que a Igreja ensina na sua sagrada liturgia, o desconhecimento do que a Santa Igreja ensina na sua espiritualidade, no seu patrimônio espiritual, os males, os mais diversos males, todos os males advêm desta ignorância,
por mais que haja, evidentemente, outras razões e muitas outras, essa, sem dúvida, é a principal. E não podemos nos esquecer disso, de maneira que o remédio para esta crise que assola a sociedade e a própria Igreja, numa interpretação a contrário senso do que o Papa está falando, seria, naturalmente, formarmos um grande exército de catequistas, de pessoas que, profundamente conhecedoras da doutrina da Santa Igreja, possam ensinar a Sagrada Doutrina nas suas paróquias, dedicar-se à catequese nas suas respectivas paróquias, mas também nas suas famílias, nos seus ambientes de trabalho, na sociedade como um todo, formar apostolados nos ambientes sociais, dedicados, profundamente dedicados à catequese, apostolados que, unidos, orientados, dirigidos pelos seus cleros, possam se colocar a serviço nessa nobre arte da difusão da doutrina da fé católica. É fundamental que haja fiéis leigos dedicados à catequese, comprometidos. E esse projeto que está no meu coração, que de alguma forma o nome, né, que ainda não está totalmente definido, mas que o nome que hoje eu poderia dizer que ressoa no meu coração é a Escola de Catequese São Pio X, ele se prestaria para esse fim: formar catequistas, formar pessoas comprometidas com a promoção da fé católica, com a difusão da fé católica, um espaço para que nós possamos aprender e nos aprofundar na fé católica e também compartilhar experiências práticas que eu adquiri nesses últimos 12 anos dentro da sala de aula na minha paróquia e também ouvir as experiências de outras pessoas que queiram se tornar catequistas ou que já são catequistas e desejam se aprofundar nessa missão. Mas, repito, não somente catequistas num sentido formal, mas também num sentido informal. Afinal, a missão do fiel leigo no que se refere ao apostolado não se concentra especialmente nos ambientes eclesiais. A Igreja deixa muito clara que o fiel leigo é chamado, em primeiro lugar, a fazer apostolado no século, na sociedade, nos ambientes seculares, de maneira que a nossa catequese também deve se orientar para a sociedade. Então, devemos formar catequistas também para fazer catequese nos seus respectivos ambientes, nas suas respectivas sociedades, nas suas famílias, nos seus ambientes de trabalho, nas suas relações sociais de uma maneira geral. Eu encerro aqui essa primeira aula, né? Essa aula de apresentação do nosso projeto e entrego todo esse projeto à nossa mãe sob o título, né, de Nossa Senhora Auxiliadora. Entrego também ao nosso pai São José e também aos padroeiros deste projeto, São João Bosco, São Pio X. Na nossa segunda aula, nós falaremos mais propriamente da catequese, definiremos a catequese e falaremos dessa necessária sede de almas que deve ter o catequista. Rezemos então uma Ave Maria e entreguemos os frutos desta aula
a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Glorioso e castíssimo São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.